De volta ao Brasil, um problema que tem preocupado autoridades é a pouca chuva no país. O governo já fala em crise hidrológica. Sem água suficiente, não dá para produzir energia. Vamos até Brasília com o professor Ricardo Caldas. Professor, boa tarde. Eu então começo com o senhor sobre esse problema. E aí? Tem que chover mais para resolver o problema e o governo não precisar ligar as termoelétricas que provavelmente elevam o preço da tarifa, né? Exatamente. Essa questão da falta d'água, ela é muito complexa e ela também varia muito de região para região. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, nós não estamos com esse problema ainda, né? Pelo contrário, houve até um crescimento do nível das reservas, sendo que eles foram obrigados a abrir as comportas para diminuir justamente a pressão. Agora, como nós temos uma matriz energética que é muito dependente da energia elétrica, né? Então a gente fica um pouco dependente, sim, do nível de chuvas, do nível pluviométrico e tudo isso que afeta, né, justamente a produção das usinas. Quando a falta ou a baixa, né, quando a falta de chuvas e a baixa nas reservas, temos que recorrer à termoelétrica que é mais cara, né? Existem outras soluções, mas elas ainda estão em fase de teste, como a questão da dessalinização da água, que é utilizada em alguns locais. Nós temos a questão também de estimular a chuva com todo tipo de fábricas que existem agora que fazem esse tipo de coisa, mas é tudo muito incipiente ainda. Agora, professor, saiu a inflação oficial. A gente estava trabalhando com a prévia. O resultado, o que se anunciou hoje, o senhor acha que mostra que o país está no caminho certo? Veja bem, com a inflação, que às vezes as pessoas opinam rapidamente em função de um número e esquecem de ver a série histórica, né? Houve uma pressão inflacionária muito grande no final do ano passado, início desse ano, inicialmente na área de alimentos. Depois essa pressão inflacionária foi para a área de energia, especificamente com gasolina, diesel e tudo isso. Depois que houve essa pressão, a tendência dos preços é estabilizar, porque nós estamos numa economia aberta. Numa economia aberta, não custa nada lembrar que a inflação do país que tem a economia aberta, ela tende a ser equivalente à inflação mundial, já que se um preço subir muito domesticamente, você tem a entrada de produtos importados. Então, depois desse pico que teve em fevereiro e março, em abril a inflação já está em 0,3, ou seja, houve uma estabilização da inflação, o que leva a crer, tudo indica que a inflação vai ficar dentro da meta, que é justamente a expectativa das autoridades monetárias. Professor, para a gente fechar, o governo teve superávit na primeira semana de maio, mais o acumulado do ano que é bom. Temos notícias boas aí também, né? Exatamente. Só na primeira semana de maio, o superávit foi em torno de 2 bilhões de dólares, um recorde para esse período. Em abril, nós já tínhamos tido um outro superávit recorde de 10 bilhões de dólares. No ano, o acumulado de superávit é em torno de 20 bilhões de dólares, também outro recorde. O que significa isso, Braga, para o nosso telespectador, de uma maneira muito simples? Significa que o setor exportador está conseguindo aproveitar as oportunidades na área internacional, ou seja, estamos menos dependentes do mercado doméstico e mais aberto às oportunidades que o cenário internacional oferece. Leia-se, crescimento da China, que cresceu 18% no primeiro trimestre esse ano, crescimento dos Estados Unidos, que também está em plena ascensão a economia americana, e nós conseguimos exportar para esses dois países, que são nossos principais parceiros, e também fomos beneficiados pelo aumento dos produtos exportados, como minério de ferro, que chegou a 200 dólares a tonelada, outro recorde, né? Então, o Brasil está se aproveitando desse cenário favorável. Ok, professor, obrigado pela sua participação mais uma vez. Amanhã a gente volta a conversar. Grande abraço.